A aula de hoje, pessoinhas, bioquímica, carboidratos. Na aula passada a gente falou dos lipídios, vamos nessa agora com os carboidratos. O que são esses carboidratos? São funções orgânicas, são compostos orgânicos de função mista. Tá? Que função mista? Pode ser poliálcool cetona ou pode ser poliálcool aldeído, certo? Então vários OHs com cetona, C dupla O entre carbonos, vários OHs com aldeído, C dupla O H, certinho? Funções desses carboidratos no nosso organismo, por exemplo. Nós temos funções de reserva energética, como é o caso do amido, como é o caso do glicogênio, certinho? Temos funções energéticas, certo? São os carboidratos que vão oferecer energia para a manutenção da nossa vida, de todos os processos biológicos que a gente tem que fazer. Exemplos clássicos aí, né, dos monossacarídeos que vão oferecer energia pra gente, ó, glicose, frutose, tem vários outros aí, certo? Lembra mais uma função que os carboidratos apresentam? Muito bem, função estrutural, como é o caso aí da celulose lá nos vegetais e da quitina, que constitui o exoesqueleto de alguns insetos, tá bom? Então aí algumas funções dos carboidratos. Esses carboidratos estão divididos em ósis e osídeos. As ósis são os monossacarídeos, né, que a gente conhece bem aí, glicose, frutose, a galactose, por exemplo, tá bom? E os osídeos são os oligosacarídeos e os polissacarídeos. Os oligosacarídeos são compostos um pouquinho maiores, formados por algumas poucas unidades de monossacarídeo. E os polissacarídeos são macromoléculas, são moléculas grandes que têm uma grande quantidade de ósis, certo? Dos monossacarídeos, beleza? Você já vai entender melhor, a gente já vai dar um exemplo, tá? Polissacarídeo, celulose, certo? Ali nos oligosacarídeos, a sacarose que tem aí na sua casa, certo? Então, a gente vai clarear isso aí para você, tá bom? Muito bem, então vamos lá. Quando eu vou saber que é um monossacarídeo, quando eu vou saber que é um poli ou um oligosacarídeo? Os monossacarídeos são as estruturas básicas que não sofrem hidrólise, tá? Não tem como eu quebrar uma molécula de glicose, por exemplo, tá? Ela não vai gerar um carboidrato menor, certo? Claro que tem como eu quebrar a molécula de glicose, como acontece, por exemplo, no processo de respiração, mas eu não vou estar gerando um carboidrato menor, tá? Então, dos carboidratos, a menor estrutura que existe são os monossacarídeos, tá? A gente tem as aldoses e as cetoses. As aldoses são aquelas que apresentam um grupo aldeído na sua estrutura, é um poliálcool aldeído. E as cetoses apresentam a função cetona, então é um poliálcool cetona, certinho? Beleza. A gente vai dar exemplo para você, olha só. Uma aldose está aí a glicose, muito importante na manutenção da nossa vida, certo? Fonte energética extremamente importante para a gente. Tá lá, ó. Lá na ponta, destacado para você em branco, C dupla O H, a função característica dos aldeídos, certo? Então a glicose é uma aldose. E uma cetose, a frutose, por exemplo. Destacado em branco ali para você, C dupla O, com carbono para os dois lados, certinho? Isso aí caracteriza uma cetona, tá? Então, uma função cetona poliálcool, frutose. Uma função aldeído poliálcool, é uma aldose, a glicose, por exemplo. Belezinha? Muito bem. É muito comum que as pentoses e as hexoses, quer dizer, quem tem 5 carbonos e 6 carbonos na cadeia, né, os carboidratos com 5 e 6, sofram esse processo de ciclização. O que pode acontecer? O OH do carbono número 5, contando 1 a partir lá do aldeído, certo? Então 1, 2, 3, 4, 5, aquele OH que está destacado em verde para você, pode reagir com o carbono 1 lá do aldeído e fechar um ciclo. Isso é muito comum, traz mais estabilidade ao composto. Então, a maior parte das moléculas de glicose, num recipiente que tem glicose, estão na forma ciclizada, certo? É muito difícil que eu tenha essa cadeia aberta. Uma porcentagem muito pequenininha vai estar na forma de cadeia aberta, tá bom? Tá. E o que essa ciclização pode formar para mim? 2 tipos de glicose, a alfa-glicose e a beta-glicose. E como é que eu vou diferenciar isso?
A diferença está na orientação dos OHs dos carbonos 1 e 4. Bora ver? Então tá aqui, ó. Na alfa-glicose, os OHs dos carbonos 1 e 4 estão para baixo do plano, estão do mesmo lado do plano, certinho? Então tá lá, ó. No caso da beta-glicose, os OHs dos carbonos 1 e 4 estão em lados opostos do plano do ciclo. Um deles está para cima do ciclo, o outro para baixo do ciclo, certinho? Mas, professor, o que define se a ciclização vai dar alfa ou beta-glicose? O que define é a orientação espacial durante a reação, tá? Para a gente entender melhor isso aí, vamos ver o modelinho em 3D para que você consiga enxergar, visualizar o que eu quero dizer com essa questão aí de orientação espacial. Bora ver isso aí. Então vamos trabalhar essa ideia espacial. Olha só, essa aqui é uma molécula de glicose, certo? Na sua forma aberta. O que vai acontecer? Durante a ciclização, o OH do carbono número 5, ó, 1, 2, 3, 4, 5, o OH do carbono número 5 vai reagir aqui com o carbono do grupo aldeído. Tá aqui, ó, C dupla O H, certo? Isso é um aldeído. Essa reação pode ocorrer por cima do plano aqui do aldeído ou por baixo do plano do aldeído. É isso que vai definir se eu vou ter uma alfa ou uma beta-glicose. Então, primeiro eu vou fazer a reação do OH aqui por cima do carbono. Vamos ver no que vai dar isso. Então, eu desconectei aqui, ó, para reagir pela parte de cima. E agora eu vou ligar aqui o que sobrou. Pronto, ciclizei. E o hidrogênio, que era do OH, vem aqui formar OH no oxigênio, que era do aldeído. Certinho? Então, note o seguinte. No carbono 1, o OH está para cima. No carbono 4, o OH está para cima. Então, os dois estão do mesmo lado. Então, a gente formou aqui, ó, uma alfa-glicose. Veja aqui que no plano do ciclo, ó, olha só. Os dois OHs aqui, ó, estão para o mesmo lado, certo? Tanto esse quanto esse aqui, ó. Então essa é uma alfa-glicose quando a reação ocorre por cima do plano do aldeído ali nesse exemplo que eu estou te dando, ok? Agora vamos ver reagindo por baixo. De volta com a configuração aberta da glicose, agora eu vou fazer o OH do carbono número 5 reagir pela parte de baixo do aldeído. Vamos ver no que vai dar. Então eu desconectei a parte de baixo do carbono do aldeído e vou fazer a reação desse OH vindo por baixo aqui. E novamente o hidrogênio que era do OH vem aqui para o oxigênio que era do aldeído. Note o seguinte agora, olha só. No carbono, que era o carbono 1, carbono do aldeído, carbono número 1, o OH está para cima. E no carbono de número 4, o OH está para baixo aqui, ó. Consegue perceber? Então, ó, nós temos 1 para cima, no carbono 1 ele está para cima, e no carbono 4 ele está para baixo aqui, ó. Então, nós tivemos aqui, ó, uma beta-glicose, ok? Beta-glicose. Veja só novamente, no carbono 1, OH para cima, no carbono número 4, o OH está para baixo do plano aqui, ó, ok? Para baixo do plano, para cima do plano. Essa é uma beta-glicose. Veja que a beta-glicose é uma molécula mais estável, porque os OHs estão bem distantes uns dos outros aqui, ó. Se a gente girar um pouco a molécula aqui para você enxergar, olha só, os OHs estão bem distantes. Vamos ver como é que ficaria na alfa-glicose isso aqui. Note que na alfa-glicose os OHs estão todos aqui, ó, muito próximos uns dos outros. Isso acaba causando um pouco de instabilidade. Por isso que a beta-glicose é mais estável do que a alfa-glicose. Então a maior parte das moléculas de glicose estarão na forma de beta-glicose, onde os OHs estão mais distantes uns dos outros. Legal, né? Acho que ficou claro para você a questão de alfa e beta-glicose.
Isso aí é uma questão espacial. Se a molécula se orientar de uma forma ou de outra, eu posso ter alfa ou beta. Esses modelinhos são muito legais para você entender a questão espacial, não é? Beleza, continuando, vamos falar aqui dos oligosacarídeos. O que é isso? São carboidratos que podem ser quebrados em moléculas menores, em carboidratos menores. Só que quando eles são quebrados, quando eles sofrem hidrólise, eles geram algumas poucas moléculas de monossacarídeos, tá certo? Exemplo, sacarose que tem aí na sua casa, que é o que você usa normalmente para adoçar o seu café, o seu chá, etc. Do que é constituída uma molécula de sacarose? Muito bem, cada molécula de sacarose contém uma glicose e uma frutose, certinho? E a molécula de maltose? A maltose é formada por duas moléculas de glicose que se uniram, certinho? No caso ali da lactose, a gente tem uma glicose e uma galactose. Legalzinho? Então, oligosacarídeos são carboidratos que podem ser quebrados em carboidratos menores, os monossacarídeos. Belezeira? Muito bem, e os polissacarídeos? Polissacarídeos são macromoléculas, são moléculas que contêm muitas unidades de monossacarídeo, certo? Exemplos para você: amido, celulose e glicogênio. O amido é um polissacarídeo, tá? É um polímero de alfa-glicose. A gente já falou disso lá na aula sobre polímeros, certinho? Lá no módulo 27. Dá uma olhadinha nisso aí. A celulose, que tem função estrutural, ela é formada por beta-glicose, certinho? E o glicogênio também é alfa-glicose, só que a cadeia vai se ramificando e forma uma estrutura bem mais complexa do que o amido, certo? O amido é a reserva energética dos vegetais, o glicogênio é a reserva energética dos animais. Belezeira? Vamos ver melhor as estruturas aí, olha só. Esse aqui é o amido, que é um polímero de alfa-glicose. Eu sei que você lembra que a alfa-glicose, a questão de ser alfa-glicose, é que quando cicliza, os OHs estão ali no mesmo lado do plano, né? Carbono 1 e 4, os OHs para o mesmo lado do plano, são aqueles destacados em verdinho ali para você. Tá aqui a estrutura do amido, olha só. Uma molécula grande com várias unidades de alfa-glicose. A gente consegue perceber que é tudo alfa-glicose porque aquele grupinho CH2OH ali, ó, tá sempre para o mesmo lado, para cima, para cima, para cima, certo? As moléculas de glicose simplesmente se aproximam, reagem com a perda de uma molécula de água entre uma e outra e vão formando essa cadeia, ok? No caso aí da celulose, que é um polímero de beta-glicose, a gente tem que lembrar que na beta-glicose, os carbonos 1 e 4 têm os OHs em posições invertidas. Quando uma molécula de beta-glicose for se unir com outra molécula de beta-glicose, vai ter que ter uma inversão de uma molécula para que os OHs possam reagir. E aí a gente consegue enxergar aqui na cadeia, né, da celulose, a macromolécula, que o grupinho CH2OH fica lá, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, certo? Por quê? Porque tem que haver uma inversão da molécula para que os OHs possam reagir e polimerizar, certo? E formar essa cadeia mais longa. Beleza? E aqui o glicogênio, que também é alfa-glicose, só que veja como a cadeia ela vai se ramificando, certo? Como é alfa-glicose, os grupinhos CH2OH estão sempre para o mesmo lado. Olha lá, ó. A gente consegue verificar, né, na estrutura que esses CH2OH estão sempre no mesmo lado. Isso significa o seguinte: quando as moléculas de alfa-glicose se aproximam para reagir, é só aproximar, porque os OHs de um lado, de um composto, né, de uma molécula e da outra molécula já estão para o mesmo lado. Não precisa acontecer aquele lance de inverter, que nem na beta-glicose que vai originar a celulose. Belezinha? Tranquilidade? Legal! Hora do exercício, hora de saber se você realmente entendeu, hein? Não sai do vídeo, agora é a hora principal, combinado? Então, bora lá, vamos para o exercício e antes disso, deixa eu só te lembrar uma coisa. Aqui na descrição, link para o site do Professor Marx, onde você vai ter teorias, tá? Resumos teóricos, listas de exercícios e mais um monte de coisa. Dá uma passadinha lá depois e conhece o site do Professor Marx, tá bom? De volta com você, bora resolver o videocício, que é esse aqui da FUVEST. Ele fala lá para nós que o endosperma do grão de milho armazena amido.
um polímero natural. Beleza, um polímero de alfa-glicose, a gente já sabe. A hidrólise do amido produz a glicose. Também sabemos disso aí. Legal. Em que fase do desenvolvimento da planta o amido do grão de milho é transformado em glicose? Vamos pensar. Olha só, para que serve a glicose? Uma das funções. Não é para fornecer energia? Para que esse embrião se desenvolva, ele vai precisar de energia. Ok? E o primeiro momento que ele vai precisar de energia é quando começar o processo de desenvolvimento desse embrião, ou seja, a germinação da semente. Então, lá no processo de germinação da semente, ela vai precisar de energia para que esse embrião possa se desenvolver. Então é aí que esse amido vai sofrer hidrólise para poder oferecer glicose para o embrião se desenvolver. Belezinha? Muito bem. Segunda parte aí. Cite o processo celular em que a glicose é utilizada. A glicose é utilizada para fornecer energia para a gente, certo? E para a gente conseguir retirar a energia da glicose, a gente faz o processo de... Muito bem, respiração celular. É no processo de respiração celular que a glicose, juntamente com o oxigênio, é quebrada para oferecer energia para a gente. Belezinha? Muito bem. Na sequência, ele começa um texto aí informativo falando sobre o amido de milho, que é utilizado para fazer um polímero biodegradável, chamado ali de PLA. Está aqui a estrutura dele. Ó. Então, o amido é quebrado, certo? Ele sofre hidrólise produzindo glicose, que por fermentação gera o ácido lático. E esse ácido lático origina o polímero. Tá bom, o que ele quer de nós? Ele já fala que o polímero é um poliéster, que vem lá da reação de esterificação de moléculas de ácido lático. Aqui está a molécula de ácido lático e ele quer que a gente mostre para ele o processo de esterificação de duas moléculas de ácido lático. Então, vou colocar aqui melhor para a gente a molécula, está aqui. Ó. Esse é o ácido lático. Note que lá na ponta, do lado direito, C-OH, característico de ácido carboxílico, e do outro ladinho aqui na outra pontinha, OH, que caracteriza álcool. A reação de esterificação ela ocorre entre um ácido carboxílico e um álcool, produzindo éster e água. É isso que ele quer que a gente mostre. Duas moléculas dessas reagindo entre si. Então vamos lá. Ó. Duas moléculas de ácido lático que vão reagir entre si. Quem reage? O OH da carboxila de uma molécula com o hidrogênio da hidroxila da outra. Sai uma moléculinha de água e junta o que sobrou. Juntando o que sobrou, a gente tem essa estrutura mais a água. Essa é a reação de esterificação de duas moléculas de ácido lático. Belezinha? Tranquilidade? Finalizamos mais uma etapa juntos. Grande abraço, muito legal você ter ficado aqui. Não se esqueça, inscreva-se, dê o joinha e a gente se vê num próximo vídeo. Goodbye, como eles dizem lá.